mais ou menos, e eu pude vivenciar de perto quão valorizados realmente são os professores. Eles não estavam reivindicando apenas salários, eles queriam condições de ensinar seus alunos. Eles reivindicavam tempo para realmente poder ensinar e não simplesmente serem repetidores de informações. E foi realmente muito desanimador ver esse período de greve, a falta de apoio que os professores tiveram. Então, pensando nisso e toda essa situação desanimadora que vocês, professores, vivem, é que eu resolvi falar sobre a pessoa que mais me inspirou até hoje e que também é professora. Vamos falar sobre o maior professor de todos os tempos. Ele não estudou na USP, nem em Harvard, não deixou nenhum livro, nenhum tratado e nem sequer uma página escrita. Não ensinou em nenhuma universidade, mas contudo foi o maior mestre do mundo. Jesus, o maior mestre da história. Calma. Antes que você pare este vídeo por não acreditar em Jesus ou por não acreditar em religião nenhuma, se dê uma chance de ouvir um pouquinho sobre Jesus. Não falarei sobre religião, até porque nunca foi o intuito do canal falar sobre religião. Eu quero apenas expressar o porquê, para mim, Jesus é o maior professor da história. E até, quem sabe, abrir seus olhos para uma nova visão sobre Jesus. Nietzsche disse, há mais ou menos um século, uma famosa e usadíssima frase: Deus está morto. Ele expressava o pensamento dos intelectuais da época que acreditavam que a ciência resolveria todas as misérias humanas e, por fim, destruiria a fé. Às vezes eu penso que Nietzsche achava que um dia a busca por Deus seria apenas lembrada como objetos de museus e nos livros de história. Os filósofos ateus morreram e hoje são esquecidos e até mesmo um pouco lembrados. Mas aquele afetivo e simples carpinteiro continuava cada vez mais vivo dentro dos homens. Depois que Gutenberg inventou as técnicas modernas de imprensa, o livro que retrata sobre a vida de Jesus, a Bíblia, se tornou invariavelmente o maior best-seller de todos os tempos. Todos os dias, milhões de pessoas leem algo sobre ele. Aquele carpinteiro que parecia ter uma simplicidade frágil, a história demonstra que ele sempre triunfou sobre aqueles que quiseram sepultá-lo. Ele deu um banho de inteligência na educação moderna e provocou uma revolução no pensamento humano. Jesus dominou com uma capacidade inigualável todos os recursos pedagógicos. Variava de métodos conforme as pessoas e as circunstâncias. Ele fazia perguntas, preleções, histórias, parábolas, discussões, planejamentos, demonstrações, entre outros. Cristo transformava seus alunos em pessoas ativas, dinâmicas e que soubessem expressar seus sentimentos e pensamentos. Ele não queria um grupo de pessoas passivas, tímidas e que anulassem suas personalidades. A cada momento ele instigava a inteligência deles e procurava libertá-los do seu cárcere intelectual. Ele nem mesmo gostava de ser exaltado, embora fosse conhecida como o Filho de Deus. Cruzava a sua história com seus alunos e os tomava como seus melhores amigos. Jesus revolucionou o mundo com a sua influência, com o seu ensino, mas não escreveu palavras no papel, mas gravou-os no coração de seus discípulos. E essa chama se perpetua dentro daqueles que aprenderam a amá-lo e conhecê-lo. Nos primeiros séculos, muitos de seus seguidores foram impiedosamente destruídos por causa dessa chama. Os romanos fizeram para os primeiros cristãos passos para as feras e espetáculo de dor nas batalhas ocorridas no Coliseu, e principalmente nos circos máximos. Alguns foram queimados vivos, outros mortos ao fio da espada. Todavia, as lágrimas, a dor e o sangue destes homens não destruíram os ânimos dos amantes do seguidor da Galileia. Pelo contrário, tornaram-se adubos para cultivar novas safras de semente. Ele não se contentava em ensinar somente dentro de universidades ou faculdades. Jesus ensinou nos templos, nas casas, nas praças, nos desertos, nas praias. Ele não precisava de data show, nem de giz, nem de um palco para ter milhares de pessoas ao seu redor para aprender seus ensinamentos. Ele usava coisas comuns para ensinar: sal, luz, água, pão, fermento, semente, pássaros, flores, ovelhas. Era o mestre da comunicação, não porque ele falasse muito, mas porque ele criava uma esfera prazerosa e sem barreiras. Conseguia ouvir palavras que seus alunos não diziam. Conseguia perscrutar os pensamentos clandestinos. As pessoas se surpreendiam com as maneiras que ele se adiantava e proferia os pensamentos que estavam represados dentro delas.
Em qualquer lugar, sempre que alguém necessitava, Jesus sempre estava pronto para ensinar. Jesus não cativava as pessoas apenas pelos seus milagres, mas muito mais pela sua sensibilidade, pela maneira segura de ser. Jesus não queria que as pessoas o seguissem pelos seus atos sobrenaturais, nem procurava simpatizantes que o aplaudissem. Como mestre, não se limitou a transmitir o conhecimento, mas a formar e transformar vidas. Alguns discípulos do mestre de Nazaré tinham um comportamento pior do que muitos alunos rebeldes da atualidade, mas ele os amava, independentemente dos seus erros. Jesus estava preocupado com o desafio de transformá-los. Ele era tão cativante que desperdiçou a sede do saber daqueles jovens, cujos suas mentes não existiam nada mais do que peixes impostos, aventuras no mar e preocupação com a sobrevivência. Jesus os lapidou, valorizou-os e fez deles uma bênção para o mundo. E por estranho que pareça, ele colocou seus alunos numa escola sem muros, pois afinal ele nunca dizia onde ele estaria no dia seguinte, onde seria o próximo encontro, na praia, no mar, no Monte das Oliveiras, no Pórtico de Salomão ou no templo, o que indicava que ele não pressionava as pessoas a segui-lo, mas Deus desejava que elas o procurassem espontaneamente. Afinal, quem tem sede, vem a mim e beba. Então que nesse dia 15 de outubro, Jesus, o nosso mestre por excelência, seja nossa maior fonte de inspiração. Professores, um beijo no queijo, fiquem com Deus e fui! E no momento de oração de hoje, quando você estiver orando, não esqueça de pedir sabedoria a Deus, para que possamos ter as palavras certas nas horas certas para as pessoas certas. Possamos ter sabedoria, assim como Jesus teve tanta sabedoria para ensinar.